Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você esteja me vendo, não é verdade? Cá estou eu hoje, não ia fazer este vídeo, já não é a primeira vez que eu digo isso, não ia fazer este vídeo. Você é capaz de perguntar, não está fazendo por quê? Não é? Então, bom domingo, antes de mais nada, bom domingo a todos vocês que estão me vendo, bom domingo. Pois é, não ia fazer este vídeo, mas estou fazendo, não é? Então. Mas estou fazendo porque algumas pessoas vieram a mim e disseram assim: Filó, você viu que o Lula está em Angola? É verdade, o Lula está em Angola. E eu fui realmente atrás da notícia para ver o Lula em Angola. E antes de mais nada, antes que me critiquem, eu já dou a notícia antes de mostrar aquilo que eu vou mostrar e que, para muitos angolanos, brasileiros, de certa forma, muitos do mundo estão acompanhando. Portanto, a presença do Luiz Inácio Lula da Silva na nossa terra, na nossa querida Angola, não é? Eu já vou dizendo, eu não sou, nunca fui fã do senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tenho os meus motivos? Tenho. Quando você está num canal, quando você tem acesso a um público, quando você tem uma página no Facebook, o meu fio está torto, o colarinho está torto, eu estou aqui, eu estou assim para dar uma saída, mas resolvi fazer este vídeo como resposta a algumas pessoas. Isso é natural, as pessoas virem comentar. E eu sempre fui muito clara, muito honesta, muito límpida com todos os amigos de todas as minhas plataformas. E vou continuar sendo. Espero não ser atacada. Eu acho que todos nós temos o direito, o livre acesso e o livre arbítrio de termos as nossas opiniões formadas. E assim eu vou continuar sendo. Portanto, assim como eu sou muito honesta, muito direta com o senhor João Lourenço, o nosso presidente angolano, eu também sou com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente brasileiro. Tive o privilégio, o prazer de o conhecer na época da primeira candidatura dele, tendo ao meu lado, ou na época, o meu ex-assessor, José Roberto Batista, meu amigo pessoal, meu querido amigo José Roberto, que na época em que ainda estava eu formando a minha ONG no Brasil, já como humanitário, formando a minha ONG, quando Luiz Inácio Lula da Silva estava ali um passo já da sua presidência, a sua primeira presidência, na campanha do Fome Zero, não sei se vocês lembram, quando ele se iniciou como presidenciável, ele lançou a famosa campanha do Fome Zero, pelo povo, para o povo também, né? E todas as ONGs no Brasil, então, começaram a acreditar, né, no ex-mecânico e começaram a dar força. Por ele ser uma pessoa que veio de baixo, acreditamos sim no Brasil. Naquela época eu morava no Brasil e acreditamos. Eu fui uma das que acreditei muito no Lula. Uma pessoa completamente diferente, uma pessoa que tinha uma essência guerreira, uma pessoa que tinha um carisma. Carisma esse que o Lula tem até hoje, e daí a grande propaganda enganosa que eu vejo no senhor Lula, completamente, nesse ponto, completamente diferente do nosso presidente João Lourenço. Enquanto o João Lourenço é sério, é seco, é uma pessoa de poucos sorrisos, o Luiz Inácio o engana, e de uma forma, aí eu digo que muito real. Ele engana pelo sorriso, ele engana pela forma aparentemente carismática, né? Quando ele fala em nome de um povo, quando ele fala pelo povo, e não é bem assim, mas ele engana, porque ele tem esse jeito aparentemente carismático, quando ele se dirige muito ao povo com os sorrisos dele, mas por trás ele tem uma postura seca, ele tem uma postura muito séria. Mas esse é o meu ponto de vista, que tive, como eu disse, o privilégio de o conhecer. Quando fui até o apartamento dele em São Bernardo, usando um termo assim, meio pluralista, eu e milhares de pessoas, para entregarmos projetos em prol do Fome Zero, para ajudar o
possível candidato, que depois veio a se tornar presidente da República, em prol do Fome Zero. Fome Zero esse que ele emplacou, mas não deu em muito, não deu, mas foi graças a tantos projetos como o meu e como tantas ONGs e tantas pessoas que se dedicaram, que tentaram acreditar no senhor Lula da Silva, não é? O que hoje faz o L, que realmente o Fome Zero ou a possibilidade desse Fome Zero foi para frente, né? Esse foi o início de tentar acreditar no Lula e depois, por tantos outros motivos, onde pelo PT, Partido Este dos Trabalhadores, que começou ali, eu tentei, né, desenvolver outros projetos e dali eu comecei a ver, porque naquela época eu ainda estava iniciando os meus projetos humanitários também no Brasil, eu tentei me aproximar do PT para ajudar o povo brasileiro e comecei a ver, e obviamente depois vim a comparar, né, porque depois eu fui para Angola, mas comecei a ver mais tarde que, no fundo, era tudo muito parecido com aquilo que eu vinha descobrir no meu próprio país, Angola. Portanto, não vi diferença. Mas na decorrência dos anos e na decorrência do próprio movimento PT, na decorrência do presidenciável que hoje ele está, afinal de contas, como presidente, aquilo que eu acreditei inicialmente, que era o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a pessoa carismática, a pessoa que aparece de uma certa forma bondosa, com muito carisma, com muito toque, com muito fervor junto a uma certa camada populacional, não virá de câmera, esta é a grande realidade, não virá de câmera, não virá de ângulo de câmera, o Lula se transforma. O Lula não é mais esta pessoa amigável quando a câmera de uma televisão, principalmente, né, vira, o Lula se transforma. Existem muitas versões sobre o Lula e eu não estou aqui para contestar, porque quem for bom entendedor e quem realmente acompanhar a história política do Lula sabe quais são essas versões. Portanto, eu poderia falar muito do Lula. Este vídeo que eu acabei de ver aqui, que é o momento oficial em que ele está ao lado do José Eduardo, do nosso presidente, quem conhece bem o Lula, vê pela fisionomia, e principalmente para um bom entendedor, para quem sabe ler fisionomia, lê neste momento, e obviamente para quem conhece o Lula e sabe detectar já a pessoa Luiz Inácio Lula da Silva, só por aqui a gente já lê a fisionomia dele para saber até se ele está bem disposto ou não. Se aquele momento para ele está sendo simpático ou não. Então é assim, eu vou agora mostrar um pouco este vídeo e depois dou o meu parecer final, ok? Vamos lá. Apesar que muita gente já deve ter visto este vídeo, né? Vamos lá. É o momento em que ele está ao lado do presidente, recebendo as medalhinhas. Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil, que será distinguido com a Ordem do Primeiro Grau Dr. António Agostinho Neto. E João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, que será igualmente distinguido com a Ordem Grande Colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Assim, dando sequência a esta cerimónia solene de condecorações, convido Sua Excelência Dr. Félix Scala, Secretário-Geral do Presidente da República, para proceder à leitura da Ordem de Condecoração. República de Angola. Presidente da República, pela inequívoca, reiterada e genuína demonstração de amizade para com o povo angolano, pela valiosa e inestimável contribuição ao fortalecimento das relações entre o Estado angolano e o Estado brasileiro,
e pelo prestígio internacional conferido com a sua ação, o Presidente da República de Angola outorga ao Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil, a Ordem Agostinho Neto. Luanda, 25 de agosto de 2023. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Olha, sério. Você acompanha conosco ao vivo. O presidente Lula está em Angola, onde recebe neste momento a condecoração, a Ordem Dr. Antônio Agostinho Neto. Ele recebe das mãos do presidente da Angola, João Lourenço. Por que falou errado? Da Angola. O presidente de Angola, João Lourenço, também está sendo condecorado nesta cerimônia. Ele vai receber a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Esta Ordem Agostinho Neto é considerada a maior. Agostinho Neto, era considerado a maior personalidade angolana do século XX, por ter libertado Angola de armas e por ter norteado a República de Angola e ajudado a libertar a África. Saiu um sorriso da cara de João Lourenço. Ao ser eleito em 1961 pela Anistia Internacional prisioneiro político do ano, Agostinho Neto entrou para a galeria dos grandes homens que marcam uma época. Tá bom. Neste momento, o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condecorará o presidente da República de Angola, João Lourenço, com o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta distinção outorgada a personalidades estrangeiras. A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, originária da Ordem Imperial do Cruzeiro, de 1822, foi estabelecida em 1932 para galardoar as personalidades estrangeiras que se tenham tornado dignas do reconhecimento da nação brasileira. Agora você confere imagens ao vivo. O presidente Lula condecora o presidente de Angola, João Lourenço, com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Este título é concedido a estrangeiros que tenham feito grandes contribuições para o país. Aff, Maria, qual? Grandes contribuições para o país. Gente, qual foi? João Lourenço. Olha o sorriso dele. Ficaram bem na fita. Ouviremos de seguida um clássico angolano. As comadres estão conversando.
gostou do presente que eu te dei? Gostei. E você gostou do que eu te dei? Se não gostou, pode trocar. É, por aí. Abriu um sorriso. Cadê a Jajá? Vocês sabem quem é a Jajá, gente? A Jajá é a esposa do Lula. Tá sempre ali perto dele. Não tô vendo ela. Ele gostou da medalha. A que horas é o almoço? Ah, lá, já, ó. O almoço deve ser daqui a meia hora, eu acho. O presidente Lula foi o primeiro chefe de Estado brasileiro na história a visitar Angola em 2003. O Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência angolana em 1975 e atualmente as relações têm o status de parceria estratégica. As relações Brasil-Angola remontam a profundos laços históricos, culturais e humanos. Vamos acompanhar. Circunstâncias que serão preferidas por Sua Excelência Presidente da República de Angola e posteriormente por Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva. Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil, Excelências, Senhor Presidente, creia-me sensibilizado com o gesto que o Brasil, pela vossa mão e por si representado, acaba de realizar, ao condecorar-me com o grande colar da Ordem Nacional Cruzeiro do Sul, a mais alta distinção com a qual o vosso país homenageia personalidades que, com base na vossa avaliação, se destacam por obras e feitos por si realizados. Recebo essa distinção com humildade e, ao mesmo tempo, com a sensação de grande regozijo, por sentir que eu sou apenas o canal pelo qual a República Irmã do Brasil congratula o povo angolano pela sua dedicação e pelos seus sacrifícios que consentiu na luta que travou com coerência, firmeza e sem vacilações pela liberdade dos povos, pela independência e pela soberania de outras nações. Foi imenso o sacrifício que consentimos, mas resta-nos a satisfação de termos contribuído para a afirmação da África do Sul e da Namíbia no concerto das nações, como povos livres e mestres dos seus respectivos destinos. Este reconhecimento com o qual Vossa Excelência nos honra decorre também da vossa sensibilidade e da vossa capacidade para entender os anseios dos africanos à liberdade, que são, no fundo, os mesmos pelos quais pugnavam os africanos escravizados no passado em várias terras deste mundo. Este prémio ganha uma dimensão especial por estar a ser atribuído por Vossa Excelência, que confere um valor emocional difícil de expressar
pela sua trajetória de lutador incansável pelas causas da justiça social, pela dignidade dos mais vulneráveis e pela inclusão política, econômica, cultural e social de todos os brasileiros e brasileiras sem distinção. Permita-me que, em nome do Executivo angolano, no meu próprio, lhe agradeça a outorga desta medalha neste momento que ficará solenemente registado nos anais da história contemporânea do povo angolano. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelência, Sr. Presidente, faz favor, tenha bondade. A aguinha dele. Presidente, eu estou aproveitando esse momento aqui para chamar a atenção do rapaz que cuida da comunicação, para ele fazer um púlpito mais ou menos como esse aqui, porque no Brasil a gente não tem onde colocar água. Então, aqui ficou muito bonito. Viram quando eu falei do carisma? Nada. A arte que ele tem. Bem, eu queria cumprimentar o presidente João Lourenço, cumprimentar os ministros, a vice-presidente, a presidenta do Tribunal Constitucional, a presidenta do Parlamento que estão aqui, a minha delegação de ministros e deputados, e dizer que é muito honroso para um homem que faz política há 50 anos, aos 77 anos, receber uma condecoração que leva o nome do Antônio Agostinho Neto. Quando um ser humano chega na idade que eu estou, normalmente muita gente pensa que está na hora de parar. E quando eu recebo uma ordem, a mais importante de Angola, que leva o nome do símbolo desse país, que leva o nome da pessoa que morreu antes do tempo, porque ainda poderia ter vivido muito mais para construir a Angola que ele sonhou durante toda a luta pela independência. Eu vou carregar essa medalha com o compromisso de que quem tem uma causa não pode parar de lutar. Essa ordem aumenta a minha responsabilidade, porque agora, presidente, eu estou assumindo o compromisso de tentar fazer uma campanha mundial contra a desigualdade. A desigualdade, ela existe em tantos lugares que muitas vezes nós olhamos só para nós e não vemos que a desigualdade
está entre eu e a pessoa que eu estou conversando. Porque nós temos a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade de idade, a desigualdade na qualidade da educação, a desigualdade na qualidade da saúde, a desigualdade no salário. Agora, no Brasil, nós aprovamos uma lei que a mulher vai ter que receber o mesmo salário do homem se ela fizer a mesma função. Agora é lei e nós achamos que foi um avanço extraordinário. E sabe o que eu pretendo fazer nessa campanha na luta contra a desigualdade? Essa luta ela só pode dar certo se a gente criar indignação nas pessoas que comem, dela ficar indignada com as pessoas que não comem. Só dá sentido fazer essa luta se a pessoa que estuda conseguir se indignar porque tem uma que não pode estudar. Se a pessoa toma café de manhã, ela tem que se indignar porque tem uma criança que não toma café de manhã. Se nós não conseguirmos criar uma consciência de que esse mundo tem conhecimento científico, tecnológico, tem conhecimento genético. Esse mundo produz alimento para segurar e sustentar quantos bilhões de seres humanos nascer. Mas não tem sentido a quantidade de milhões de crianças que vão dormir toda noite sem ter um copo de leite para tomar. E não é porque não tem leite, não é porque não tem comida, é porque não tem dinheiro. Porque a concentração de riqueza tem aumentado a cada dia que passa. Por mais que a gente lute, a concentração de riqueza vem aumentando. Cada vez mais, o 1% tem mais riqueza. E cada vez mais, os 50% mais pobres estão cada vez mais pobres. Eu espero que com essa honraria e essa medalha no peito, quem sabe alimentado pela inteligência, pelo pensamento revolucionário do Agostinho Neto, eu possa conseguir o intento de convencer a humanidade a se indignar contra a desigualdade. Porque não é possível. O Brasil é o terceiro maior produtor de alimento do mundo. O Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Bom, vou parar por aqui, virar a câmera para falar com vocês. Não vou continuar porque ia tornar um vídeo muito longo, já estamos quase com 30 minutos. E o restante vocês podem ver, puxar esse vídeo, basta procurar no Google, né? Apesar que esse vídeo correu em Angola e deve estar correndo no mundo inteiro. Mas vocês veem que o Lula quer salvar praticamente a humanidade, está a nível mundial, né? A intenção do Lula em se tornar um líder hoje conceituado a nível mundial, porque ele quer se tornar um líder conceituado mundialmente em salvar a humanidade. Ele não quer só salvar o Brasil, pelo contrário. Desde que ele assumiu o novo cargo presidencial, afinal de contas não é a primeira vez que ele se tornou presidente brasileiro, mas desta vez ele veio com carga total depois que saiu do presídio. Ele veio com carga total e tendo ao lado a sua assessora, porque ela virou uma assessora, não é só mulher, já, como eu a chamo, o Lula veio com carga total, veio realmente carregado no bom sentido, tá, presidente? Ele veio carregado e veio determinado a ser um Mandela. Ele veio determinado a ser um Mandela, quer salvar a humanidade. Mas está se esquecendo ele de que o Brasil nunca esteve numa situação tão má, principalmente desde que ele assumiu. O Brasil, e eu falo isso porque eu tenho família no Brasil, eu falo com o Brasil todo santo dia. A minha família não passa fome, graças a Deus, mas nunca teve atravessando um momento tão complicado. É verdade. As pessoas trabalham no Brasil, mas o Brasil está atravessando um momento muito crítico.
Não quero ser dura com você, presidente Lula, que neste momento está no meu país. Não quero ser grosseira, porque como eu disse nos meus últimos vídeos, ser grosseira com o presidenciável não está atingindo o presidente Lula, nem o presidente João Lourenço, está atingindo diretamente a mim. Eu, no Brasil, já tive o privilégio de ter planos de saúde. Hoje, se eu estivesse no Brasil, com certeza eu não teria, porque um plano de saúde no Brasil é muito caro, minha gente. Quando você não tem um plano de saúde, você vai para o SUS, Sistema Único de Saúde, onde para você marcar uma consulta, você demora mais de 3 meses, vai de 3 meses a 6 meses. A mesma saúde que ele está falando, o mesmo povo que ele está querendo cuidar, o mesmo povo que ele está dizendo que vai ajudar. Não. Ele está querendo ajudar a Venezuela, ele está querendo ajudar Angola, ele está querendo ajudar o mundo. Mas e o povo brasileiro? O povo dele, o mesmo povo, o mesmo país com quem eu falo todos os dias, está passando mal. Só não passam mal os ricos, os mesmos ricos que ele critica diariamente. Eu aconselho a quem é angolano, a quem gosta do Lula, a quem aplaude o Lula, e eu agora vou, por isso eu falei tudo isto, que façam uma avaliação melhor deste presidente. E eu não estou falando por mal. Faça uma avaliação melhor, eu vou dizer o porquê e vou fazer a análise final. Ele realmente está fazendo assim um pente fino no Brasil, indo em cima dos ricos, entrando com novas leis, como ele mesmo está dizendo, querendo ajudar os pobres, né? Igualdade para todos. Pois é, ele está tirando os ricos para dar aos pobres. Tipo um Robin Hood, não é? Mas vão atrás das leis que estão começando a vigorar no Brasil. Vão ver o que ele está fazendo com as ditas leis que ele está impondo ao Brasil e ao povo brasileiro e àqueles que lutaram duramente para conseguir ter suas casas, seus carros, seus terrenos, suas fazendas. O que o dito presidente está fazendo e está tirando destas pessoas que lutaram muito para conseguir ter suas coisas. Eles não roubaram. Eles não roubaram para ter os bens que eles tiveram. Já, no entanto, existe, por exemplo, no Brasil, uma coisa que se chama Lei Rouanet, que protege os artistas. E a Lei Rouanet favorece artistas como, eu não dou nomes, porque no Brasil agora existe uma coisa que é tudo você processa. Você fala o nome errado, processo em cima da pessoa. Você fala preto, processo em cima da pessoa. Você fala branco, processo em cima da pessoa. Você fala amarelo, processo em cima da pessoa. Porque este senhor está ajudando a que tudo isso aconteça. Tudo agora tem processo em cima de alguém. Agora, uma pessoa que se tornou rica porque trabalhou para tal, a esquerda, que está no poder, está favorecendo, por exemplo, com novas leis e fazendo com que aquela pessoa, por exemplo, perca uma fazenda. Eu não quero entrar em detalhes, porque aí vai entrar num processo, e a palavra processo entrou aqui por acaso agora, de, você está dizendo uma coisa que você não sabe. Não, eu estou falando de leis que estão sendo criadas no Brasil, onde, para favorecer um povo mais empobrecido, e que infelizmente vem de vários governos, porque quando ele fala aqui, como existem vários vídeos, quando ele fala aqui que o governo anterior foi o governo que causou todo este empobrecimento brasileiro, não. Isto aqui já vem de vários e de variados governos. E os que mais empobreceram foram exatamente o PT. O PT. No PT tivemos ele, tivemos Dilma Rousseff, portanto, tivemos vários governos antecedendo aquele que ele tanto quer criticar, que foi o Bolsonaro.
em 4 anos não se endireita o mundo. Se assim for, e se tivermos que criticar, podemos também por macetar o nosso governo João Lourenço. Mas isto foi só uma adenda ao caso do presidente. Agora, entrando no caso disto que vocês acabaram de ouvir, quando eu iniciei o vídeo e falei que ele é um cara carismático, que por isso ele conquista tantos corações, é preciso conhecer muito bem Luiz Inácio Lula da Silva. E nesse ponto, de certa forma, eu tiro o chapéu para ele, e tem muitas pessoas como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele é extremamente carismático. E quando a gente não conhece o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, a gente cai neste encantamento que existe deste presidenciável pelo carisma que ele tem. E o que é que ele fez neste exato momento? Ele deu uma aula ao João Lourenço. Mal ou bem, ele deu um tapa de luva de pelica ao João Lourenço, quando fala da fome, quando fala dos problemas de saúde, quando fala de tudo aquilo que ele quer, como praticamente salvar o mundo, praticamente fazer o bem ao mundo, e também se relacionando ou falando em relação ao Brasil, mas dando um exemplo daquilo que ele gostaria, ou dando a entender ao João Lourenço, como acabar com a fome, acabar ou fazer ou realizar a igualdade entre todos. Ele dá uma aula ao João Lourenço, como quem diz, você também deve fazer o mesmo em seu território. Agora imaginem a cara de João Lourenço, que não focalizam ali, ouvindo isto do seu parceiro ou daquele que ele quer ter como parceiro, já que o antecessor não lhe abriu as portas. Teve motivos? Teve. Agora, não estamos aqui para questionar, neste momento, o antecessor. Estamos aqui para questionar Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente, que veio ou que foi a Angola e que quer, de novo, parceria com Angola, já que Angola é um grande produtor, e ele quer parceria. Mas vai lá, independente de eu não gostar do Luiz Inácio ou do Lula, dá uma bofetada de luva de pelica no João Lourenço, ao falar das principais causas que nós temos em Angola: fome, desespero, uma criança não ter um copo de leite. Vocês já imaginaram que é uma criança acordar e não ter um copo de leite para tomar? No Brasil também não tem, presidente Luiz Inácio. No Brasil tem muita criança no Nordeste, no Agreste, como a gente fala, que não tem. O senhor se preocupa com isso? Mas, de qualquer forma, presidente, obrigado. Porque o tapa que o senhor deu de luva de pelica na cara do presidente João Lourenço, nós agradecemos por isso. Eu falo em meu nome, pelo menos. Pelo menos, com o seu carisma, o senhor deu uma grande lição de moral no presidente João Lourenço. Foi só uma pena não focarem a câmera, nesta hora, no presidente João Lourenço. Mesmo eu não gostando de Luiz Inácio Lula da Silva, deste presidente, que, na minha opinião, não irá fazer grande coisa pelo Brasil, eu tenho que agradecer ao mesmo pela lição, pelo tapa de luva de pelica que ele deu no presidente João Lourenço. E se isto serve de moral, se isto serve de alguma coisa, a única coisa, o único erro que houve foi não focarem a câmera, não mostrarem com a câmera a carinha de João Lourenço, neste momento em que ele deu este tapa com luva de pelica, nesta possível lição de moral, aonde esta realidade de 2 mestres políticos, que no fundo, na minha opinião, não fazem uma política verdadeira, mas mal ou bem fingem ser políticos, este tapa serviu, nem que fosse para mostrar uma realidade que não é verdadeira. Meu beijo a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.